Olá, a gente vai estar falando um pouco sobre parasitose e verminose gastrointestinais em ovinos e caprinos. A verminose gastrointestinal é considerada o principal problema enfrentado pelos criadores de ovinos e caprinos. Mesmo com a existência de inúmeros tratados técnicos sobre o assunto, o conhecimento disponível é pouco aplicado na prática para o controle eficaz dos parasitas. A utilização de métodos inadequados no combate à verminose vem gerando a resistência dos parasitas aos vermífugos. Nessa luta travada todos os dias no campo, o criador ainda está perdendo para um adversário que ele mal consegue ver, seja do ponto de vista econômico ou ambiental. Diante deste quadro, quais os rumos que o controle parasitário está tomando na atualidade? Cada vez são mais frequentes questões relacionadas ao bem-estar animal e as possibilidades de existência de resíduos de vermífugos nos subprodutos dos animais, como carne, leite e derivados, bem como no ambiente. As criações orgânicas estão ganhando espaço em função de uma população consumidora mais exigente e se vê carente das tecnologias relacionadas ao controle de doenças para sua sustentabilidade. O controle parasitário por meio de vermífugos comerciais é a forma mais comum no tratamento dos animais infectados. Na atualidade, observa-se a realização intensa de pesquisas que buscam alternativas de controle como a avaliação de fitoterápicos ou da ação de substâncias isoladas de plantas, além de estudos como homeopatia e fungos nematófagos. Novos vermífugos surgirão no mercado, e mesmo que alternativas desse controle químico também sejam disponibilizadas, seu uso inadequado fará com que em pouco tempo perca-se a eficácia no controle parasitário. Portanto, é importante entender que o sucesso do controle depende de um conjunto de ações dentro da propriedade, e para que esse sucesso de fato ocorra, a informação é a melhor ferramenta de trabalho. Mas será que as parasitoses dos ovinos e caprinos são um problema? Todos os criadores de ovinos e caprinos já devem ter enfrentado problemas importantes em sua criação devido aos parasitas gastrointestinais. Normalmente, esses problemas são mais visíveis quando o animal está doente ou morrendo. Porém, outras perdas importantes podem ser calculadas quando se observa com cuidado os índices produtivos e reprodutivos. As parasitoses causam diminuição no ganho de peso, baixas taxas reprodutivas, menor aproveitamento dos alimentos, entre tantos outros problemas, e ainda aumentam o custo com o tratamento dos animais doentes e as constantes desverminações. Meu nome é Milena Egridiaton Tavares Reis e estou cursando o 4º período de Medicina Veterinária na Faculdade Multivix, campus de Nova Venécia. Bom, eu vim aqui falar para vocês sobre os 5 principais parasitas gastrointestinais de ovinos e caprinos. São eles, os parasitas endoparasitas, eles são desenvolvidos no estômago, no intestino, no pulmão e no fígado. Os parasitas ectoparasitas, eles se distribuem sobre a pele. Eles são mais comuns em piolhos, bernos e sarna. Os parasitas tringotrângulos são parasitas do intestino delgado. Os parasitas estranguloides, eles se multiplicam por reprodução sexuada no meio ambiente, no caso na pastagem. Os parasitas Haemoncles, eles são os sugadores de sangue e eles são parasitas abossomo. Meu nome é Gustavo Schwenger e irei falar um pouco sobre o ciclo de vida dos parasitas. Para que possa se encontrar as alternativas de controle das parasitoses, é preciso conhecer muito bem os parasitas e como eles vivem. Os parasitas passam por 2 fases de desenvolvimento, uma no meio ambiente e a outra dentro do animal. Isso a primeira fase seria a fase livre, onde os parasitas eliminam seus ovos nas fezes do animal em condição adequada de oxigênio, umidade, temperatura, e em 24 horas é formada uma larva dentro do ovo. Essa larva eclode necessidade de organismos para se alimentar, micro-organismos para se alimentar. É chamada de larva do primeiro estágio L1 ou L1. Se as condições do meio permanecerem favoráveis ao desenvolvimento da larva L1, é realizar 2 mudas, que vai ser a L2 e a L3. Isso pode variar entre 5 a 10 dias normalmente. A L3 não se alimenta mais, ela é mais resistente e com condições mais favoráveis no meio ao redor, movimentando-se para fora das fezes e tornando-os mais visíveis. Essa mobilidade permite que ela se localize nas porções mais sombreadas das pastagens e nas gotículas
de orvalho. Estas larvas são muito pequenas, muitas das larvas são muito pequenas, que não são possíveis visualizáveis a olho nu, somente com auxílio de microscópio. A L3 ela pode se desenvolver quando ingerida pelo animal da pastagem, e isso considera o início da fase infectante. Já a segunda fase parasitária, ela se inicia quando o animal ingere a L3 nas pastagens ou menos frequentemente na água de bebida. A larva é carregada junto com o alimento ao abomaso ou intestino, quando penetra na parede do órgão para se alimentar. Neste momento, o animal já pode demonstrar alguns sinais de parasitose. Após nova muda, a larva volta à luz do órgão, onde se transforma em parasita adulto e inicia a postura dos ovos. O período desde a ingestação da larva até o início da eliminação dos ovos das fezes pode demorar de 18 a 21 dias. Alguns fatores podem alterar o tempo de ocorrência deste ciclo e a viabilidade dos parasitas e serão discutidos a seguir. Resistência dos parasitas ao vermífugo. A resistência é um fenômeno que ocorre quando os vermífugos já não funciona mais, ou seja, você dá o vermífugo para o animal e a maioria dos parasitas não morrem. Então, cada vez que utilizará o vermífugo, eliminará os parasitas que são sensíveis e deixa somente os parasitas resistentes. Então, existem dois tipos de parasitas, que são os parasitas resistentes, que não morrem com o vermífugo, e os parasitas sensíveis, que são aqueles que morrem com o vermífugo. As formas de controle das parasitoses em ovinos e caprinos. Uma delas é o controle de pastagens, que no caso é diminuir a lotação de animais nos pastos quando possível. E nas áreas mais úmidas da fazenda ou locais sabidamente que estão contaminados ou mais contaminados, diminuir a lotação de animal no caso. Por quê? Porque na maioria desses locais que já estão contaminados, acaba saindo um lote grande de animal com anemia e diarreia, ok? E a segunda forma de controle é a adequação da alimentação e condições sanitárias, que são indispensáveis para um controle eficiente da parasitose. Portanto, instituir programas de controle e nutricional para o rebanho é uma medida importante. O planejamento da alimentação em todas as épocas do ano e o planejamento da higiene e ventilação também é um método importante, porque a partir do momento que você está tendo a higiene do ambiente onde o animal vive e um controle da alimentação dele, você vai ter um pouco mais de benefício, né, na saúde desse animal. E por fim, a divisão em categorias. No caso, é a separação dos animais em categorias. Isso é importante porque não é importante somente para o manejo correto das pastagens, mas sim para todas as atividades do rebanho. E ao separar esses animais pela idade e estado zoológico, podem atender melhor às exigências, nutricionais de cada fase, cuidar melhor das categorias mais sensíveis e planejar estratégias de controle específicos para esses animais.